Olá, queridos, graça e paz. Eu sou Tarcísio Campos e neste vídeo eu gostaria de exteriorizar algo que me veio à mente, um sentimento que me veio ao coração, acredito eu que dado pelo próprio Deus, uma mensagem falando de uma maneira mais direta para a liderança, para homens, mulheres, jovens que exercem um cargo de liderança na igreja, claro, de uma maneira mais direta. E gostaria de falar sobre o maior líder que já pisou nesta terra. Aquele que Paulo fala em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, a respeito do nosso Senhor Jesus. Que tenhais em nós o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus, que sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, mas esvaziou-se da sua glória de Deus, assumiu essa forma humana e foi obediente até a morte e morte de cruz. É justamente sobre esse Jesus que eu quero falar. Esse Jesus que em Marcos, no capítulo 10, no versículo 45, ele fala o seguinte: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E a primeira coisa que nós podemos já falar nesta mensagem é que Deus chama uma liderança não para ser servida. Deus não chamou uma liderança para ela ficar sentada numa bela poltrona enquanto os seus súditos trazem lá o alimento, a água. Ou seja, Jesus ele nos mostra que um líder, na verdade, ele não é um chefe, não é uma pessoa que manda, que dá ordens e deseja ser obedecida. Não, Jesus era o líder que ele está junto, ele sempre estava junto. E ele não obriga ninguém, ele fala: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga-me. Ou seja, Jesus ele não está obrigando ninguém a nada. Ele chama: se você quiser ir, legal, parabéns. Se você não quiser ir, ele vai te respeitar. E é sobre esse Jesus que eu quero falar. Esse Jesus que assumiu essa forma de homem. E como homem teve as suas limitações. Como homem passou talvez por suas crises, teve sentimentos, alegria, tristeza. Você já parou para imaginar que talvez, quem sabe, Jesus tenha tido dor de dente? Jesus tenha tido dor de cabeça? Você já parou para imaginar Jesus resfriado, gripado? Jesus chorando? Porque Jesus chorou, né, quando ele recebeu a notícia do seu amigo Lázaro. Chorou, se entristeceu. Porque embora ele fosse 100% Deus quando pisou nesta terra, ele também era 100% homem. Ele esvaziou da sua glória e assumiu essa forma de homem. Limitações como todos nós temos. E como homem, Jesus ele tinha características importantes a ser seguida. Uma delas, Jesus era uma pessoa social. Jesus ele opera o primeiro milagre numa festa de casamento, mesmo antes de iniciar o seu ministério. Ali, depois do batismo, em Mateus 3, no final do capítulo de Mateus 3, e depois da tentação no deserto, capítulo 4 de Mateus, do 1 ao 11, que ele vai para o deserto, ser tentado por Satanás. E Jesus está numa festa de casamento. Jesus era uma pessoa social, ao contrário das festas de casamento que presenciamos por aqui no Brasil, ou em algumas culturas. Uma festa de casamento, em Israel naquela época, pelo menos, ela durava vários dias. E Jesus estava ali no meio daquele povo conhecido, dentre muitas coisas, pela alegria, por ser um povo festeiro, um povo de alegria, um povo de danças. Jesus provavelmente estava ali dançando naquela festa. Jesus bebia, comia, trocava aquela ideia com os convidados. Estava lá, foi convidado. Se foi convidado porque era uma pessoa legal, uma pessoa que a gente gostava, porque ninguém convida para uma festa uma pessoa arrogante. Eu não sei se ela entra de penetra, né? Tem muitos aí. Mas Jesus ele foi uma pessoa que ele foi convidado, ele não foi de penetra. E ali nessa festa de casamento acontece o famoso episódio da água ser transformada em vinho, o milagre de Jesus. E esse Jesus social, ele também era um homem de oração. Porque nesse corpo 100% homem, ele precisava ter um relacionamento com Deus. Ou seja, mesmo como homem, ele precisava levar uma vida espiritual, ele precisava de direção. E Jesus, ele como homem, orava e ele ia para o monte para orar. Algumas vezes nós vamos ver Jesus se retirando para o monte. E talvez você pergunte por que Jesus ia para o monte para orar. Porque era a única forma que Jesus encontrava de se ausentar, ficar reservado para falar com o Pai. Porque ele fala para a gente: olha,
entra no seu quarto, fecha a sua porta, fale com o seu pai em secreto, que em secreto o seu pai te ouve e te abençoa. Só que é irônico como o próprio Filho do Homem não tinha um quarto para entrar, fechar a porta e orar. E ele mesmo fala que o Filho do Homem, ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. Jesus, ele ia para o monte, não porque o monte era poderoso, era sobrenatural, porque a oração era respondida mais rápido, estava mais perto dos céus e, sei lá, a oração ficava melhor. Não, Jesus, ele ia para o monte porque ele ficava a sós com o Pai, longe daquela multidão que, não muito diferente de hoje, estava atrás dele simplesmente pela multiplicação dos pães, dos peixes, dos milagres. E tem muita gente que hoje está na igreja simplesmente atrás de bens materiais e de milagres. Nada mais, nada menos do que isso. Jesus se retirava, e algumas vezes sós, mas algumas vezes ele também nos mostra uma outra situação, que precisamos estar juntos, precisamos de ajuda. E ele mesmo como Deus, ele nos deu esse exemplo. Estamos falando para a liderança, estamos falando de líder. E Jesus como um líder, ele nos ensinou que não devemos estar sós. Pedrão, Tiagão, Joãozão, vem comigo que nós temos uma missão. E nesse caso especial que eu quero comentar, o texto base da nossa mensagem de hoje, Mateus capítulo 26, ali, versículos 37, 38 e 39, pelo menos, há todo um contexto, mas a princípio eu queria prender a mensagem nesses 3 versículos. Jesus, ele nos ensina isso. Jesus, ele esteve em vários momentos a sós, e momentos bons, momentos ruins. Só que nesse momento aqui Jesus não está no Monte das Bem-aventuranças, onde são proferidas palavras de bênção. Jesus não está no monte na transfiguração, onde o lugar era tão legal, os discípulos ficaram tão maravilhados, Pedrão, Tiagão e Joãozão lá ficaram tão maravilhados que queriam construir até uma cabana, uma tenda e ficar lá em cima e não queria sair de lá nunca mais porque estavam vivendo o sobrenatural de Deus. Mas agora Jesus em particular está no local de sofrimento. E por isso, de uma forma especial, ele chama seus companheiros. Um líder, ele também sofre. Um líder também é angustiado. Talvez você ache que o seu pastor não passa por problemas. Mas o seu pastor, ele tem lutas. E tu não tem noção das lutas que ele passa. É que às vezes nós vemos a figura do pastor, por exemplo, eu estou falando de liderança, mas focando assim, mais a questão do pastor, que talvez seja algo mais entendível. Nós só vemos a figura do pastor num púlpito à noite pregando aquela mensagem bonita de terno e gravata, e eu não tenho como não lembrar do meu querido amigo, o pastor Rogério Guimarães, que no Rio de Janeiro, alguns anos atrás, ele falou uma frase no acampamento que nunca mais esqueci. Muitos querem a glória do ministério, mas não querem pagar o preço do ministério. A glória do ministério, entre aspas, claro, aquele momento em que o pastor, o líder, está lá pregando aquela mensagem, o ministro de louvor, a ministra de louvor está lá ministrando louvor e a bênção de Deus acontecendo, a unção de Deus vindo, o fogo caindo. Só que existe também o preço a ser pago, que muitas vezes a gente não sabe, os bastidores da vida de um pastor, de um líder. Aquele momento em que a ovelha liga para ele 3, 4 horas da manhã precisando de ajuda. Aquele momento que precisa socorrer uma ovelha. Tem os bastidores da vida. Não sou pastor, mas eu convivi e convivo com pastores e eu sei mais ou menos como é que funciona. Tenho mais ou menos uma ideia. Não sei ao profundo porque só mesmo quem está vivendo aquilo sabe. Mas Jesus como líder agora, no Getsemane, a Bíblia fala que ele chama os seus companheiros de ministério porque ele estava se sentindo angustiado. E no versículo 38 ele fala o seguinte: então compartilhou com eles dizendo, a minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. Jesus pediu ajuda. Jesus estava pedindo socorro, estava precisando de um ombro amigo, estava precisando de um apoio naquele momento. Por quê? Porque aquele momento não era um momento comum, um momento simples, um momento normal do cotidiano de Jesus. Jesus estava aqui agora experimentando dos seus últimos momentos de uma estadia nesta terra como homem, porque ele sabia do sofrimento. Jesus, quando estava nesse sofrimento, ele ora o seguinte: Pai, aquela famosa frase, Pai, afasta de mim esse cálice. E talvez pareça que há um espaço, mas ele completa a oração: mas que seja feita o que tu queres, a tua vontade, e não o que eu quero, não a minha vontade. E o foco da nossa mensagem é isso. Pai,
afasta de mim esse cálice. Talvez seja o que você esteja pensando hoje, talvez seja a oração de muitos líderes hoje. Pai, afasta de mim esse cálice, eu não aguento mais. Eu estou servindo a igreja, eu estou me dedicando à obra, eu estou me dedicando ao ministério, mas eu tenho uns liderados que são ingratos, que não conseguem compreender o meu raciocínio, não conseguem entender aquilo que o Senhor tem para realizar na minha vida e através da minha vida. Falam mal de mim, me questionam e a todo momento estão tentando me derrubar. Jesus não foi muito diferente não, muito pelo contrário. Jesus viveu momentos terríveis. E quando Jesus fala, Pai, afasta de mim esse cálice, ele não estava pedindo para afastar uma ovelha, talvez que estava questionando, uma ovelha rebelde, simples, mas Jesus estava, quando ele fala, afasta de mim esse cálice, ele estava falando do sofrimento por vir. Jesus estava falando daquela multidão ingrata, gritando, crucifica-o, e talvez naquela multidão, muitos que ele tenha curado. Será que aquele homem da mão ressequida lá, que a mão ficou curada, será que não estava lá com aquela mesma mão apontando, crucifica-o? Jesus estava vendo os açoites, a dor dos açoites, a dor de uma coroa de espinhos na sua cabeça, dos cravos nas suas mãos e nos seus pés, a cruz pesada, a solidão, o afastamento do Pai, uma geração ali gritando, se tu és o Filho de Deus, desça daí, salva-te a ti mesmo e a nós também. Imagine a dor daquele homem, tanto no seu físico como na sua alma, no seu psicológico, no seu espírito. Devia ser momentos terríveis, não temos como imaginar isso. E por isso Jesus fala, Pai, afasta de mim esse cálice. Mas já pensou se Jesus não completa a oração? Mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Talvez você diga hoje, meu querido líder, você não tem noção daquilo que eu tenho que experimentar, você não tem noção do meu cálice é muito amargo, e talvez isso seja o sentimento de todo líder, o sentimento de que sempre o cálice dele vai ser muito mais amargo do que dos seus demais companheiros de ministério. Sabe por quê? O sentimento é esse? Porque na verdade quem vai beber sou eu. O meu cálice ele vai ser muito mais amargo do que o teu, porque o líquido que está dentro da minha taça, do meu cálice, quem vai beber sou eu, não vai ser você. Talvez para mim seja um momento não tão difícil, mas o meu cálice vai ser muito mais amargo do que o seu. Na minha cabeça, o seu vai ser simplesmente uma taça com um delicioso licor ou com um refrescante suco de fruta natural espremido na hora geladinho ali para a gente se refrescar. O teu é um suco de fruta, o meu é um cálice, porque sou eu que estou vivendo. E esse é o sentimento. E quando bate esse sentimento, a vontade é de desistir. Jesus poderia muito bem, ou seja, o sentimento foi esse de desistência. Pai, afasta de mim esse cálice. Eu não vou me sujeitar a isso, eu sou Deus. Esse povo aí, eu curei, eu multipliquei, eu operei milagres. Eles estão gritando, crucificam, vão me prender, vão me botar na cruz. Eu não vou me sujeitar a isso. Pai, eu vou abortar a missão. Mas Jesus não fez isso. Jesus ele enfrentou a cruz porque ele sabia que através da morte dele, da entrega dele, o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Ele veio para servir a vida dele para que tivéssemos vida e vida com abundância hoje. Então, meu querido líder, complete a oração, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Não desista. Essa palavra é uma palavra de encorajamento. E eu quero completar essa mensagem falando algo. Você já parou para imaginar se Moisés tivesse desistido? Já parou para imaginar se Davi tivesse desistido de enfrentar Golias? Se Elias tivesse desistido de enfrentar Jezabel e os profetas de Baal no Monte Carmelo? Se Jeremias tivesse desistido do seu ministério porque não iria casar, não iria adquirir família? Já pensou se o apóstolo Paulo tivesse desistido da sua missão? O que seria da revelação do Evangelho para nós hoje? Esses homens não desistiram, pagaram um preço altíssimo, mas continuaram. Eles, talvez pelo momento da vida deles, tenham falado, Pai, afasta de mim esse cálice, mas contudo, seja feita a tua vontade. Não desista. Deus tem bênção para a sua vida. Talvez o cálice que você esteja bebendo agora seja um cálice amargo, mas lá na frente ele vai mudar. Ele vai se adocicar. Você vai colher os frutos. Talvez essa ovelha rebelde hoje que você esteja convivendo com ela, você vai ver bons frutos na vida dele. E você vai falar, valeu a pena perseverar. Pai, afasta de mim esse cálice, mas contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Vale a pena seguir em frente. Que Deus te abençoe. Sei que quem sou eu para deixar uma mensagem dessa, mas a palavra não é minha, a palavra é de Deus. E eu entendi de Deus de compartilhá-la, de exteriorizar esse sentimento que vi no meu coração. Vão haver os momentos de falar, Pai, afasta de mim esse cálice. Mas se Jesus tivesse ficado somente nisso, o que seria de mim hoje? Se você ficar somente na sua oração, Pai, afasta de mim esse cálice, o que será da igreja amanhã? Graças a Deus que Jesus completou a oração, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Complete a oração e que Deus te abençoe.